Bom dia! Bom dia, começando mais uma semana com o nosso cafezinho, com o nosso café com lê. Quem for chegando vai dizendo se o som tá ok, vai dizendo de onde está me ouvindo, me assistindo. Enquanto vamos esperar o pessoal chegar e a gente vai falar hoje sobre aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, todas aquelas fraquezas, todas aquelas coisas dentro da gente que a gente não quer olhar, ou olha, mas não quer tratar, ou finge que não existe, é aí que prejudica tanto a gente, prejudica tanto a nossa vida. Quanto menos eu olho, quanto menos eu coloco olhar, entendimento, mais essas coisas negativas brotam dentro da gente. Então, quem for chegando, a Aline, minha linda, a Dona Nide, muito bom dia! E para quem está me assistindo pela primeira vez, eu sou Alexandra Fabre e toda segunda-feira, das 7h45, eu faço um bate-papo de 15 minutinhos para a gente falar sobre comportamento humano. Algum assunto que possa ajudar vocês a começar a semana, a refletir, a ter relacionamentos um pouco mais tranquilos, a passar pelos desafios da vida, porque relacionamento, a vida por si só, tudo é muito, existe muitos desafios. E não pense que é só você que passa por eles não, tá? Cada um que está me assistindo, isso eu posso garantir, são quase 20 anos trabalhando comportamento humano. Eu falo que os problemas, os desafios, eles mudam de endereço de personagem, mas eles existem na vida de cada um de nós. Raramente, eu particularmente não conheço nenhum ser humano que você fala assim, nossa, veio só a passeio, às vezes até a gente pensa, olha e fala, aquela pessoa não tem problema, mas você não sabe o que está dentro dela, você não sabe o que ela passa. A maioria de nós temos histórias muito semelhantes, fantasmas muito semelhantes, ou melhor, histórias não, fantasmas semelhantes. Porque não importa muito tanto o que a gente passa, mas a forma como a gente interpreta, o momento que era. Então, gente, realmente é um desafio. Então, nós vamos falar hoje sobre a nossa luz e a nossa sombra, O tanto que a gente resiste muitas vezes a olhar para a nossa sombra, olhar para aquilo que a gente não gosta, não quer ver e que muitas vezes é assim, negando que ela acaba se fortalecendo. Gente, vamos deixando o pessoal chegar. Quem for chegando aí vai acenando, lembrando que depois esse cafezinho fica aqui gravado no IGTV. Recebo muita mensagem no direct, no meu WhatsApp, dizendo o quanto que o Café com Lê tem ajudado. Então, gente, coloca os comentários depois que ele estiver aqui, depois que ele estiver já inserido, coloque os comentários para que outras pessoas vejam e falem, eu também quero assistir. Convide outras pessoas, vamos deixar essa sala aqui borbulhando com gente, borbulhando com outras pessoas que queiram aí bater um papo sobre comportamento. A Gi, minha linda, acabou de entrar também, seja muito bem-vinda. Então nós vamos começar. Esse mesmo café tá depois em formato podcast e vai pro meu canal do YouTube. Aliás, gente, meu canal do YouTube tá atingindo 4.000 inscritos. Quem nunca assistiu, quem nunca foi no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreva. Fora os Café com Lês, tem muito vídeo que eu fazia anteriormente, pequenas dicas que dá para você usar junto com a sua equipe. Você vai gostar muito, é muito bacana essa dinâmica. Felipe, meu amor, acabou de entrar aí, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, gente. Como assim? Eu fiz uma enquete sobre o quanto a gente, o que a gente faz com as nossas fraquezas, Será algumas pessoas simplesmente não quer tocar no assunto, outras acolhem, outras ficam lutando contra elas. Gente, é o seguinte, todos nós temos uma metade nossa que é luz e a outra metade que é aquela sombra que a gente muitas vezes nega ou não quer olhar. Como assim, Alexandra? O que é luz, gente? Luz é tudo aquilo que te impulsiona para frente, aqueles comportamentos, aqueles sentimentos, aquelas emoções que você se orgulha, que você gosta, que te dá paz, que te dá tranquilidade, que te dá resultado positivo. Isso tudo é luz. E o que é a minha sombra? Minha sombra é todas aquelas emoções, aqueles sentimentos que eu não quero sentir, aqueles comportamentos que eu não quero ter.
porque não são corretos, não são politicamente corretos, porque me fazem mal, porque é feio perante a sociedade, não importa. Tudo, não importa o motivo, a sombra é tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que faz mal para você e para o meio que você está vivendo à sua volta. E o que acontece na maioria das vezes? A gente tende a, ficar bem feliz com a nossa luz, tudo, mas a não olhar para o carinho, para as nossas sombras e a negar ou ficar lutando contra. Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu fico lutando para não ser ansiosa. Cara, você vai perder essa luta. Porque você não tem que lutar contra a sua ansiedade. Você não tem que lutar contra o seu medo. Você não tem que lutar contra a sua procrastinação. Ao contrário, você tem que olhar, você tem que acolher essa ansiedade, acolher esse medo, acolher essa procrastinação e entender por qual motivo ela está se manifestando. Conversa com ela. Agenda, como assim vou conversar? É conversar. Sexta-feira eu estava num atendimento justamente falando sobre isso, né? Tinha uma pessoa dizendo o quão ansiosa ela era e quanto isso tinha atrapalhado os resultados dela. E eu falei assim, presta atenção, pare de ficar desesperada porque você é ansiosa se você entra num ciclo muito grande. Comece a conversar com essa ansiedade, ou seja, conversa com você mesmo, peraí, o que exatamente está me deixando ansioso? Qual o motivo dessa ansiedade estar se manifestando em mim? A partir do momento em que você conversa, que você procura entender o que está acontecendo com você, essa sua sombra ela recebe luz, então ela não consegue permanecer por muito tempo, porque você vai buscar caminhos para acalmar e não para abafar, percebe? Sempre falo essa frase linda do Freud: o recalcado tem os dias contados. Por isso que você resiste, persiste, porque você fica lá querendo abafar ou simplesmente negar. Agora, o que você precisa, e fica naquela luta, dando foco para a sombra. O que você precisa é simplesmente parar, falar, peraí, por qual motivo eu tô sentindo isso? Isso é muito do Código T. Não tô com o Código T aqui perto, vai vendo. É a autora que não tem um livro por perto. Mas dane-se. Você já sabe, conhece a capa, conhece tudo. É muito do Código T. É a fase do observar. Observar o que eu estou sentindo e entender por qual motivo eu estou sentindo isso. Olha, até engasguei. A pessoa se empolga de um tanto. Entender por qual motivo eu estou sentindo isso. Porque só assim eu vejo o que eu posso fazer para que essa sombra ela coloque luz e ela vá aos poucos, se acalmando, indo embora. É muito comum a gente brigar com a gente mesmo. É muito comum a gente negar aquilo que não é legal. Só que enquanto você ficar brigando, enquanto você ficar negando, você não evolui. A evolução passa pelo passo da aceitação. Eu aceito que essa sombra faz parte de mim. Eu aceito que eu tenho um lado invejoso, que eu tenho um lado um lado medroso, um lado um pouco cruel, eu aceito, não no sentido de concordar, ou melhor, eu entendo. Vamos trocar o aceito pelo entendo. Eu entendo que eu tenho isso. E aí eu vou ver o que eu faço para que isso se modifique. Eu entendo que a inveja, que a raiva, que a crueldade faz parte de mim. Então, mas eu não quero que ela continue tendo força. Então eu vou olhar com carinho para ela, eu vou acolhê-la para entender o que mensagem ela está me trazendo, o que ela pode me trazer de bom. Não que eu preciso, não quer que eu quero aceitar no sentido aceitar aquilo dentro de mim no sentido de assim, vou me conformar, não. Aceitar que faz parte de mim e que se existe uma possibilidade de eu diminuir a força dela, é eu entendendo o que recado ela me dá, por que ela tá ali, e aí trazendo luz a ela, trazendo luz a esse recado que ela traz. Por qual motivo eu estou invejosa? Por qual motivo tanta raiva? Do que exatamente eu tenho raiva? Do que exatamente eu tenho inveja? De onde vem isso? Quando eu faço essas perguntas, eu coloco luz.
na sombra e ela perde a força, porque talvez eu consiga buscar respostas que acalmem. E aí eu acalmo minha ansiedade, aí eu acalmo o meu medo, eu acalmo a inveja, eu acalmo, seja qualquer coisa que esteja se manifestando. Tá fazendo sentido para vocês? Eu vi que uma galera foi entrando aqui. O Lucas disse: oi, Alexandra, um dia maravilhoso a você e para o Fabri. Muito obrigada, Lucas. Um grande abraço para você também. Muito obrigada. Gente, faz sentido isso? Foi caindo algumas fichinhas e você? Você tem? Eu quero que você responda para mim. Para e pensa, porque quando você coloca, eu sempre digo isso, quando você escreve aqui, você ajuda outras pessoas que estão assistindo, que de repente não consegue escrever ou fica lá travado com vergonha, mas você vai colocando, às vezes, o sentimento, aquilo que a pessoa tá querendo, né, tava querendo expressar, a dúvida e tudo mais. Ó, nunca tinha pensado dessa forma, o Lucas colocou. Que bom, Lucas, essa é uma forma da gente fazer as pazes com a gente mesmo. Nós não somos, nós somos anjos, nós somos a luz, a sombra, o anjinho, o demoninho, nós somos tudo isso junto. Agora, quem vai sobreviver e quem vai vir, né, à tona, quem vai prevalecer, o nosso lado luz ou o nosso lado sombra, depende da escolha que nós fizermos e onde nós mirarmos. Onde está o nosso foco, está a nossa força. Tá? Entender, modificar, ressignificar, exatamente. Ressignificar e acolher, Lucas, no sentido da gente entender por qual motivo essa minha sombra existe. Porque ela vem de resposta a algo, alguma ferida lá atrás. Não é que eu vou entender para que ela, vou entender para que ela não, para falar, então tá bom, essa sou assim, eu vivi assim, eu vou morrer. Não é para ser Gabrielão, não é, tá? É simplesmente para entender qual é a dor que ela traz, né? Para que eu ressignifique essa dor e aí eu siga em frente, com muito mais luz. A Gi colocou demais essa percepção, tira a culpa e nos coloca na ação. Exatamente, gente. A culpa, ela simplesmente paralisa. Eu não posso ser assim, eu não posso ser assim. Ai, meu Deus, eu fiz isso. Ai, meu Deus, tá, você fez, ok. Não gostou, não tá gostando do resultado? Porque para e conversa com você mesmo, com esse sentimento. Peraí, por qual motivo eu tô agindo assim? O que tá me fazendo levar, agir ou sentir dessa forma? Por que eu tô tendo necessidade de ser assim? É encontrando essas respostas que essa sombra diminui. Senão a gente fica, sabe assim, batendo cabeça, sabe aquele peixe que fica no aquário, batendo cabeça para lá e para cá e não sai, não evolui de forma alguma. A partir do momento que você acolhe, num dos meus vídeos no canal do YouTube, eu falo um pouco sobre isso, mas não me vem perguntar que eu não lembro, devia lembrar todos os nomes dos vídeos, mas eu falo muito que às vezes, num deles, sobre isso. Até uma vez eu ouvi o Fábio de Mello falando que durante um tempo ele queria espantar, algo nesse sentido, né, os seus fantasmas. Hoje eu tô falando com as minhas palavras, tá, gente? Então, assim, não é exatamente o que ele falou, mas de linhas gerais, que a partir de um certo tempo ele começou a acolher, trazer para a sala de estar, servir um chazinho, ou seja, você para de brigar, né, com aquilo que você nega e você coloca a luz. Quando você coloca a luz, você vê o tamanho daquilo, o porquê daquilo, e aí automaticamente perde a força. Agora é fácil? Não, é um desafio. É um desafio reconhecer as nossas fraquezas, porque a gente vive numa sociedade de super-herói, uma sociedade que tem que ser forte o tempo todo, que tem que ser fodástico, tem que ter sangue nos olhos, Então, uma sociedade que finge que somos assim, porque todo mundo tem o nosso lado podrinho, o nosso lado sombra, e vende-se uma imagem que não existe. E essa imagem que não existe faz com que quem assista fale assim, eu quero ser assim, eu quero fazer, eu vivo brincando com isso. Ontem eu fiz
Do dia eu trabalhei quase 12 horas, eu tava com umas olheiras e coloquei um filtro lá que fiquei com um cilião lindo. Eu falei, ah, tô linda, zoando, né? Mentira, tem um monte de mentira que existe por aí, gente. E aí a gente quer ser perfeito. Porque acredita que o outro seja, o outro não é criatura, o outro é tão fragilizado quanto você em algumas questões. Alguns para umas questões, outros para as outras, mas quem participou das mentorias, eu já fiz 6 mentorias online. Quem participou, a fala de todas as mentorias, não vou falar de todas as pessoas do grupo, que aí eu estaria exagerando, mas em todas as mentorias eu ouço uma mesma fala. Nossa, sabe o que é melhor de estar aqui na mentoria? O melhor desse encontro é que a gente enxerga que a gente não é único, que os nossos problemas são semelhantes. E são, criatura! E vão continuar sendo. As pessoas fingem que não tem. Agora, tem que ser muito mulher, muito homem, muito ser humano, muito ser humano. Vamos falar ser humano, aí não dá mimiseira para lado nenhum. Tem que ser muito ser humano para admitir as fraquezas, para dizer eu também sou isso e estou procurando entender para administrar e ser diferente. Aí tem que ser muito ser humano, aí tem que ser muito forte, tá? Por isso que se conhecer é para poucos, porque a maioria fica na superfície, fica negando, fica no falso self. Tem que ser muito ser humano para isso. Certo, gente? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Estamos no finalzinho do nosso Café com Lei. Semana que vem tem mais, se Deus quiser e Ele quer. E lembre-se, gente, quanto mais gente a gente coloca, quanto mais gente a gente convida, mais pessoas esse café pode atingir. Então, se ele fez bem para você, já convida alguém, fala, olha, próxima semana quero você lá. Ou melhor, eu vou colocar, a hora que ele ficar gravado aqui, ele fica no IGTV. Marque outras pessoas que você acredita que possa ajudar. Eu sei que muita gente me manda lá no direct, me manda no WhatsApp. Então faz isso. Se esse café tá te ajudando, ele pode ajudar outras pessoas. Então a hora que ele estiver ali, a hora que eu conseguir baixar ele no IGTV, marque outras pessoas que assim como você vai aproveitar esse nosso bate-papo e que pode enriquecer, pessoas que podem trazer ideias, complementar isso que a gente está falando, tá bom? O Lucas foi, Ale, como faço para ser seu mentorando? Lucas, é o seguinte, faz um favor para mim, tá? Depois você vai no direct, deixa eu explicar. A mentoria eu tenho a mentoria administrando as emoções e tenho a mentoria baseado na análise do perfil da DISC, tá? E mentorias de liderança, são as 3 mentorias. A mentoria administrando as emoções são turmas que eu abro esporadicamente, Lucas. Eu não tenho uma data assim, eu, na verdade, assim, me organizo na agenda porque ela requer muito, sempre falo isso, requer muito de mim, porque são 2 noites pulando 15 dias, mas que eu mexo bastante na agenda, vai muito do emocional, então eu tenho que estar com a agenda tudo muito tranquilo para não prejudicar os meus atendimentos que já existem. Essa eu não tenho ainda uma data prevista, porém, se você quiser, tem algumas pessoas, são só 8 pessoas na sala, é totalmente online. Se você tiver interesse, me fala no direct que eu deixo o seu nome na lista de espera, tá? Eu tô com 3 pessoas já para a próxima, que ainda não tem data, que já deram o nome para participar. Então, essas pessoas que me dão o nome antes, eu entro em contato com elas antes de divulgar a vaga, colocar as imagens, enfim, antes de fazer a promoção aberta ao público, eu já garanto a vaga delas. Então, se você quiser, tem essa. Existe a mentoria de liderança, onde eu conduzo o mentorando com ferramentas, com conceitos, a ele ter uma liderança de excelência, tendo uma comunicação mais assertiva, entendendo sobre as relações humanas, tendo conceitos e ferramentas para que ele faça uma liderança de sucesso e tudo mais. Tem essa mentoria de liderança e a mentoria comportamental. A mentoria comportamental funciona da seguinte forma: você inicia fazendo uma análise de perfil comportamental baseada na ferramenta DISC, tá? E aí você vai, quando a gente for fazer
a proposta, tudo, a gente tem encontro, a gente vai conversar sobre qual é o seu objetivo, quais são os comportamentos que você quer aí trabalhar. E aí, durante 12 encontros, a gente vai, baseado no seu perfil e naquilo que você me trouxer, trabalhar esses comportamentos de uma forma de mentoria, onde eu vou dar caminhos, vou dar ferramentas, vou dar conceitos para que você trabalhe melhor esses comportamentos. Então, essas são os três tipos de mentorias que eu ofereço, tá? As mentorias, elas podem ser individuais, a Administrando as Emoções é aberta ao público, e a mentoria de liderança eu faço também, e muito, aliás, é o maior público para empresas, tá? Eu faço para grupos, a mentoria é feita muito nas empresas, nas minhas consultorias e tudo mais. Então, se me dá um alô no direct, qual dessas te interessou, e a gente vai trocar ideia, tá bom? É isso, gente. Vou finalizando por aqui. Espero ter contribuído para nossa semana começar aí refletindo, acolhendo as nossas fraquezas, entendendo que recado elas estão nos dando e seguindo em frente, mais fortalecido, seguindo em frente, colocando luz aquilo que a gente tem de bom, Parar de lutar com o que tem de ruim e colocar à luz aquilo que a gente tem de bom. Muita luz no seu dia, na sua semana. Um beijo no coração e até mais!